Caríssimos irmãos e irmãs, a festa da Sagrada Família que nós vamos celebrar faz parte do tempo do Natal. José e Maria acolhem Jesus num lar e procuram corresponder a esta vontade de Deus sobre essa encarnação do Filho em nossa história no seio de uma família. E uma pergunta que nós fazemos, já que rezamos inspirados na Sagrada Família por todas as nossas famílias, quais são os desejos de Deus sobre a família? Então nós temos um texto do livro do Eclesiástico e os pais ali são apresentados como colaboradores de Deus. Honrar, obedecer, respeitar e amparar o pai e mãe é abrir-se às bênçãos de Deus. Olha que desejo importante do Senhor. Depois nós temos um trecho da carta de Paulo aos Colossenses. É interessante como Paulo ele inicia essa passagem, porque ele fala que nós somos amados de Deus. Somos amados e queridos por Ele. E qual deve ser a nossa resposta a esse amor de Deus por cada um de nós? Procurar também corresponder no amor, também vivendo a misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão, paciência, o perdão. É uma lista de virtudes e sentimentos que o apóstolo apresenta para nós. Essas virtudes, elas reforçam, protegem, feito a vida familiar e a vida também comunitária. E é claro, o amor é o mais importante. E nós lemos uma passagem do Evangelho de São Lucas que narra a cena de Jesus sendo encontrado por seus pais no meio dos doutores da lei, lá no templo de Jerusalém. Há um diálogo um tanto dramático entre os pais e o filho. Mas o texto encerra dizendo que Jesus desceu com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. A minha partilha, proposta de partilha para vocês, olhando, contemplando essa passagem bíblica, é falar um pouquinho da educação dos filhos, das crianças no seio de uma vida familiar. Nós sabemos que a família é um bem para o próprio casal, né? Porque homem e mulher, pai e mãe, esposo e esposa se realizam nessa vocação. Mas a família é principalmente um bem para os filhos. O texto fala que Jesus ele era obediente e crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Olha a importância de José e de Maria na vida de Jesus, né? Então, algumas dicas importantes para as nossas famílias. Hoje, as exigências e compromissos são muitos, profissionais e tantos outros, né? E às vezes o casal não tem tanto tempo para os filhos. Então é preciso aproveitar bem o tempo disponível, tendo grandes momentos de convivência. Saber priorizar também os compromissos e discernir o que é central, né? E o que de fato edifica uma família. Depois, a família precisa aproveitar muito bem as refeições, né? Estar juntos. O Papa Francisco que fala desligar os celulares, computadores, né? Televisão e outros aparelhos e aproveitar esse pequeno momento das refeições para ter uma boa convivência. O sentar-se à mesa é tão importante, né? Pelo menos uma ou duas refeições. Os pais também educam seus filhos, não é por aquilo que eles dão aos filhos, não é por aquilo que eles são. O testemunho de você pai, de você mãe, é muito importante na educação dos filhos. Também é preciso reconhecer os erros e falar com os filhos das atitudes equivocadas. Admitir um erro não é fraqueza ou humilhação, mas é uma prova de honestidade. Os filhos precisam de pais que falem também a sua linguagem. Hoje não é muito fácil, não, né? A linguagem das crianças, dos adolescentes, a linguagem hoje das redes sociais, né? Mas encontrar um caminho aí para partilhar os assuntos que interessam a eles, né? Que sejam capazes de penetrar o coração das crianças, saber contar histórias, né? Como que isso marca a vida das pessoas.
Pai e mãe, críticas e broncas não ajudam muito, não. É claro que precisa corrigir, né? Mas que seja com paciência, com amor e no momento certo. Os limites devem ser apresentados, mas com as devidas explicações, né? Cultivar o carinho na família, a cortesia, a lealdade, o elogio, tudo isso é fundamental na educação. Elogiar o progresso dos filhos, essa atenção, essa sensibilidade que os pais devem ter com o caminhar progressivo dos seus filhos. Evitar o supérfluo na vida familiar, a moderação faz bem, né? Hoje nós estamos vivendo uma sociedade de consumo que exagera, às vezes, no uso das coisas, né? Educar os filhos para o bom uso das coisas materiais. Os pais também devem ver em cada filho um mundo a ser descoberto. Um é diferente do outro, né? Se tem 2, 3, 4, 5 filhos, né? Um é diferente do outro. Cada ser humano tem a sua individualidade, a sua história, o seu temperamento, as suas qualidades e limitações. E as diferenças não são problemas, né? Elas completam a vida familiar. Educar também é formar a personalidade. Por isso é importante de se nutrir nos filhos coisas boas, coragem, otimismo, ajudá-los a registrar aquilo que é bom, né? Que vai formando a personalidade. Também, numa sociedade como a nossa de hoje, educar é saber lidar com os conflitos, né? A gente vê que hoje tem muita criança, adolescente, que não sabe lidar com os limites, com os conflitos, como tratar essas questões, né? Educar as emoções dos filhos, ensinando-os a gerenciar os seus pensamentos, os seus afetos, né? Também ajudar os filhos a não ser escravos dos problemas e das dificuldades. Os filhos devem ser preparados para os fracassos, derrotas, com motivações, ousadia, paciência, determinação. Bom, tem tantas outras dicas, pai e mãe, né? Vocês que constituem uma família, né? Não é muito fácil, né? Mas o relacionamento familiar é muito importante, a educação dos filhos é muito importante e exige ultrapassar a nós mesmos, né? Por isso, vocês precisam da graça de Deus. Se Deus é o autor da família, Ele tem que estar presente. Então, a fé, a espiritualidade, a vida de oração, tudo isso é muito importante na vida familiar, porque a família é graça de Deus. Por isso, Deus presente, com certeza, você, pai e mãe, vocês, né, juntos vão constituir uma família e saber conduzir este barco que Deus colocou nas mãos de vocês. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.